A Menina Estrela d'Alva eu escrevi em 2012. É um livro infanto-juvenil que eu escrevi. Minha intenção inicial era ajudar assim, crianças e adolescentes a lidarem com doenças na família, esse tipo de coisa. E aí, quando eu comecei a criar a história, eu tive a ideia de fazer uma menina que fosse da atualidade, assim, que ia encontrar o diário da avó dela e esse diário ia ajudar ela a passar por situações, por problemas da vida dela. E aí eu tive a ideia de colocar a história da minha avó, de coisas da infância da minha avó que eu me lembrava, no diário dessa menina, com uma pitada assim de realismo mágico. E aí assim surgiu A Menina Estrela d'Alva, o livro. Eu sou de Brasília, nasci em Brasília, mas minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, são de Fortaleza, né? Meus bisavós são do Ceará, do Amazonas também. E assim, então quando eu era criança, eu ia todas as férias, todos os feriados, sempre que dava, eu ia para Fortaleza, né? E meu bisavô morava, por parte de mãe, morava num sítio no interior. E eu sempre ia para esse sítio também. E aí lá ele juntava assim todos os netos e os bisnetos no alpendre, assim, sabe? Eu contava histórias e assim era um mundo muito diferente, porque não tinha assim TV, a gente não ficava vendo TV, sabe? Então para mim era um momento muito mágico. E aí junto com isso, minha avó, quando eu era criança eu morava com a minha avó, né? E ela me contava várias histórias da infância dela que tinha sido no sertão também, né? No interior. E aquelas histórias assim me seduziam muito, sabe? Toda aquela imagética, aquela estética, era uma coisa que me puxava muito, sabe? Então desde criança eu tive uma ligação muito forte assim com a literatura sertaneja, com história de cordel, com todo esse imaginário. E aí eu quis passar isso no meu livro. E quando eu era criança também, a minha avó, ela me pedia, assim, ela me contava, ela falava muito, sabe, da infância dela, assim. Tipo, qualquer coisa que a gente ia fazer, se a gente ia, não sei, ela estava me ensinando a costurar. E aí ela falava como era, que ela fazia as bonecas quando ela era criança, sabe? Ou então ela estava na cozinha fazendo alguma coisa e estava me contando alguma coisa da infância dela. Ela falava muito sobre a infância dela. E sempre me pedia assim, quando você crescer, escreve um livro pra mim, escreve um livro contando uma história, porque ela sabia que eu gostava muito de ler, né? Eu escrevia bastante também. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça cozinhando, sabe? Até que surgiu a ideia de escrever esse livro, A Menina Estrela d'Alva. O livro, ele é a história de uma menina chamada Clara, que um dia ela chega da escola e tá todo mundo muito esquisito na casa dela. E aí ela vai investigar o que aconteceu e quando ela tá investigando, ela encontra na biblioteca da casa dos avós dela um diário. E aí ela começa a ler esse diário e percebe que é o diário da avó dela quando a avó dela era criança. E aí ela conhece outra realidade, né? Porque ela é uma menina da cidade, ela é uma menina dos tempos atuais, e aí com esse diário ela entra em contato com outra realidade, que é uma realidade de uma menina que mora no sertão, né, de muitos, muitos, muitos anos atrás, e aí ela começa a acompanhar essa menina pelas aventuras dela. E é por isso que eu convido você para conhecer essa história.